Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo e hoje meu convidado é o Fernando Camargo, Managing Director da Trampos. Exatamente. Certo? Falei certo o cargo, né? Falou certo sim, Rodrigo. E ainda bem que eu falei certo o cargo, porque hoje nosso tema é sobre contratações, onde a palavra cargo vai surgir bastante aqui na nossa conversa. A Trampos, para quem não conhece, é um grande parceiro da Brad, já de longa data. E eu tenho uma curiosidade logo de cara, Fernando. Conta um pouquinho da Trampos, por que ela surgiu e por que vocês escolheram o mercado do digital para ser o foco da plataforma, né, para auxiliar nas contratações. Tá bom. Bom, a história é curiosa porque a Trampos começou, se eu não me engano, em 2012 e começou com uma iniciativa num perfil do Twitter, né? O Thiago Ionamini, que é o fundador da Trampos e hoje é o nosso chefe de produtos na empresa, criou um Twitter para ajudar profissionais do mercado publicitário a se recolocarem, a divulgar vagas e essas pessoas terem oportunidade de ver essas vagas, né? Quem é publicitário sempre teve meio por fora dos huntings, dos headhunters. E daí o serviço começou a crescer bastante. É claro que tinha um foco já em algumas carreiras de inovação, relacionadas à inovação, principalmente focadas no começo do digital, né, das agências digitais. Só que aí a Trampos foi crescendo, se tornou muito mais do que só um Twitter para divulgar vagas, foi se tornando uma plataforma, que hoje tem mural, tem uma base enorme de candidatos, tem software de recrutamento, tudo. Mas a gente sempre foi mantendo um pouco esse core no digital. Hoje a gente fala bastante em transformação digital, que a gente entende que são as carreiras do futuro mesmo, e que agora permeiam várias áreas, né? Então hoje tem dentro do recursos humanos tem transformação digital, dentro da criação tem transformação digital, no planejamento também tem. E aí fazia muito sentido que a gente fosse nichando um pouco para esse ambiente da transformação. E aí hoje é onde a gente está realmente com o pé fincado ali, é onde a gente quer continuar fazendo história. Nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente percebe também que o digital está muito em evidência, né? Eu acho que também a busca, né, os novos entrantes do mercado, né, os adolescentes estão indo para a faculdade, querendo saber o que vão trabalhar, tem muito mais gente querendo ir para essa área, né? E tem várias, né? Tem a parte de redes sociais, criativos, desenvolvimento, tecnologia, dados, tem um monte de coisa, Muita né? coisa. Muita coisa. E com o ano passado, né, que foi um ano bem atípico, né? O 2020, um ano bem atípico para todo mundo, mas o digital cresceu demais, né? Como é que foi o volume de contratações do ano 2020, assim, um fechamento? Comparado a 2019, por exemplo, houve realmente um grande número ou não? O pessoal ficou muito mais retraído, tipo assim, cara, deixa eu ficar aqui na minha, vamos ver como é que as coisas vão ser. Esse é um ponto curioso, assim, eu não posso falar que a Trampos não sentiu a pandemia, sentiu sim. É claro que as carreiras de transformação digital, nessas carreiras mais relacionadas à inovação, acabaram de certa forma sendo até beneficiadas por pelas circunstâncias da pandemia que forçaram as empresas a correrem para serviços de home office, botar todo mundo para trabalhar de casa e a operação seguir, né? Porque o mundo não podia parar. Mas a gente percebeu bastante nas empresas de pequeno e médio porte um pouco de uma suspensão das contratações, principalmente nas áreas de criação, que você via que era mais apoio ao cliente, também então atendimento. A gente também percebeu uma redução muito grande no número de vagas. A gente não trabalha exclusivamente com agências, mas tem hoje dentro das agências uma penetração muito grande. E na parte de desenvolvedores, a gente, na verdade, só exacerbou um problema que já era latente no Brasil, exato, a falta de mão de obra. Então, quando a gente mais precisou dessa mão de obra, a gente também se deparou com uma circunstância que o Brasil hoje tem uma mão de obra muito, muito escassa. O volume, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? Contrato de desenvolvedores, criativos também e outras funções aí. E eu percebi assim, realmente o ano passado foi um ano que assim, para mim, houve muito projeto para fazer orçamento e tudo mais. Mas no meu caso, até vou uma escolha nossa, a gente tem um sócio, a gente conversou bastante sobre isso, sobre não crescer, entendeu? Ou crescer assim de uma forma sustentável, porque a gente não sabe o que vem pela frente, entendeu? Então, se eu fosse realmente, como houve muita demanda de procura por causa do digital, porque todo mundo queria ir para o digital, queria ter um e-commerce, queria melhorar o site, queria fazer um sisteminha, uma plataforma, queria automatizar um processo, então assim, teve muita demanda,
se eu fosse abraçar todo mundo, né? Se a gente fosse abraçar todo mundo e fechasse tudo, a gente sabia que a gente também não ia conseguir encontrar profissionais. Está difícil de encontrar profissionais também. E fora que a gente não sabe como é que fica lá na frente, né? Se cresce demais, né? Daí o mercado ele dá de novo uma flutuada e você tem um monte de gente na sua equipe que você tem que... Quanto mais você tem de pessoas, mais tem que vender, né? Vira uma bola de neve, né? Então a gente deu uma boa segurada. Mas você falou a verdade, assim, o Brasil hoje em dia ele tem exportado muita gente para fora, né? E por conta disso, a gente está faltando mão de obra aqui para a gente poder contratar mesmo. Uma coisa que é curiosa, a gente estava fazendo essa analogia até essa semana ainda na Trampos. O Brasil está reproduzindo na área de desenvolvedores, tecnologia, o mesmo cenário do futebol. Então a pirâmide, né, os bons players, os bons jogadores são poucos já, estão nas grandes empresas, hoje inclusive com salários bastante altos, então, mas ainda com um volume muito baixo de oportunidades dentro deste pequeno nicho de grandes profissionais. Só que o mercado vem e leva eles embora. Então hoje um desenvolvedor ele vai chegando no nível de uns seus 15 mil reais e ele já tem boas propostas para sair para fora do Brasil. Então é um pouco o que a gente está reproduzindo, é o cenário do futebol, os bons jogadores estão indo para... E assim, eu igual o futebol, pelo menos eu vejo muito, estão indo para o mercado europeu. Tá igual também? Tá igual, a gente tem inclusive algumas parcerias e a gente está numa discussão agora muito séria sobre a divulgação de oportunidades fora do Brasil e hoje o parceiro nosso, o maior mercado dele é a Europa mesmo. E a Europa a gente tem alguns países ainda, principalmente Portugal, ainda tem até a questão do Golden Visa, então, tanto para quem quer empreender, quanto mesmo para ir trabalhar, tem algumas oportunidades em termos, né, de você conseguir a sua cidadania ou pelo menos o seu visto para trabalhar lá e morar lá. Mas a gente vê procura inclusive de leste europeu, assim. E aí tem uma questão de que o home office não funciona para isso. Os europeus querem levar os profissionais porque acreditam numa questão de aculturamento, dele tem que se readaptar ou trabalhar num formato com que os europeus estão acostumados a trabalhar. Então, você fala, agora com a oportunidade de home office, todo mundo mais acostumado, diminuiu a ida de profissionais? Na verdade, não. A busca aumentou e até porque acho que por uma questão de câmbio também acaba sendo muito interessante, né? As pessoas vislumbram muito uma questão de ganhos e tudo mais. Então a gente tem visto e o desejo é levar mesmo os profissionais, não é só trabalhar com eles. E assim, você tocou no home office, eu contratei recentemente 3 profissionais. A gente viu um modelo, não sei se depois você pode até comentar se você quiser, tem muitas empresas hoje que ao invés de contratar você por job, né, por projeto, porque a coisa é muito dinâmica, né? As ideias, assim, o que uma plataforma, um sistema, um e-commerce precisa é muito dinâmico. Hoje, uma pessoa que falou uma coisa para mim que empreendedor é assim, vê se você concorda, né? Você dorme de um jeito e acorda de outro, né? Então, as coisas mudam muito dinamicamente. Então, você tem que ter uma resposta rápida. E as empresas estão criando squads, né? Pequenos, em vez de contratar você como uma empresa de projeto fechado, ela te contrata para alocação de recursos, para ter uma mini squad dedicada para ele e você gerenciando essa squad, né, com todo o seu know-how, né, e entrega, tipo assim, usando o Scrum, essas coisas, entrega quinzenal, semanal aí, né, e vamos embora, né, respondendo rápido ao mercado. E daí, assim, eu tive que contratar umas pessoas para uma squad e tal. Cara, como é difícil, vou falar assim, ó, eu contratei pessoas na pandemia também, eu não somente outros, né, mas como é difícil você entrevistar, conversar, selecionar as pessoas apenas por uma videochamada. Não. A videochamada... É estranho. Pessoalmente é diferente demais, cara. Parece que você consegue pegar uns trejeitos, sei lá, tem coisas que você... Tem um cara que eu contratei, por exemplo, é fantástico, rapaz. Fantástico. Só que até o momento da contratação, eu não vi o rosto dele. Só a fotinho, porque ele não tinha webcam. Então, assim, eu falei com o cara, e entrevistei, tecnicamente respondeu tudo, foi bem legal. Na hora de a gente fechar, eu falei assim, cara, ó, a gente vai fechar, mas ele nem mora em São Paulo, ele mora na Bahia. Vai em algum lugar que eu quero pelo menos ver você, meu. Ou a gente faz uma videochamada no WhatsApp, eu quero te ver. Ele falou, não, beleza. Aí a gente fez lá, conversou, deu risada e tal, e conversou, mas é muito estranho você entrevistar e contratar tudo online por home office. Eu acho assim, Rodrigo, as coisas mudaram, né? As relações de trabalho vêm mudando.
A própria questão do home office, a gente também tem uma piadinha interna que o cara muda de emprego desligando o Slack e fazendo um novo login no Slack. Então, isso lógico que vai ter impacto inclusive na cultura organizacional, de como é que você transmite cultura e como é que você constrói de fato fundamentos, né, da sua empresa, nas suas relações de trabalho com as pessoas à distância. Tem uma questão que, claro, essa questão do feeling, né, você sentir a pessoa, você fazer a leitura corporal, embora ninguém precisa ser um especialista, mas o nosso cérebro está muito preparado a fazer leitura sobre os outros, isso fica assim impossibilitado, dá uma dificuldade, aumenta muito a dificuldade quando a gente está trabalhando remotamente. Mas, por um outro lado, também isso elimina com que a gente se veja preso a alguns preconceitos, algumas questões... Algumas premissas de nossa Exatamente, cabeça, né? hipóteses que a gente montou e formulou e que não necessariamente elas são verdadeiras. O fato de você não ter visto um cara mais tê-lo contratado, mas pelo menos você não se deixou levar pelo viés da aparência. É claro que isso em algum momento vai ter importância no sentido de você querer conhecer. Teve uma vez, isso que você falou é verdade, uma vez eu precisava de um programador front-end. E tava desesperado, cara. Porque, assim, desde quando me conheço por gente, fica desesperado atrás de programador, né? Tinha um projeto para entregar, alguém tinha que começar. E daí eu marquei um monte de entrevista, né? E aquela coisa, né? Você marca 5, vem 2. Se vem, né, do pessoal. Só nem dá satisfação. E naquele dia eu tinha marcado umas 3, eu acho, e veio só uma moça. Tímida, cara. Nossa, eu falava com ela e tal, ela falava, não conheço. Só que não, já fiz já também. Sabe, tímida, pessoa retraída, né? Só que, daí assim, queira ou não, você está contratando, né? Esse tipo de comportamento, você fica um pouco assim com dúvida, né? Pô, será que conhece mesmo e tal? Dá aquela incerteza, né? Aí eu falei para ela, você pode fazer um teste? Se você não passar, eu pago para você o tempo que você for ficar aqui. Mas tem que fazer uma home para mim, faz uma home para mim, eu queria ver quanto tempo você leva e tal. Você pode? Você tem tempo? Ou senão você pode vir outro dia e tal. Ela falou, não, eu tenho tempo, posso ficar assim. E ela pegou, sentou no computador, eu liguei as coisas para ela e eu dei lá o PSD e ela foi fazer. Cara, eu adoro ela de paixão, cara. Até hoje trabalha comigo, faz muitos anos. Saiu da minha empresa e voltou, entendeu? E eu gosto muito do trabalho. E foi realmente do preconceito, né? Às vezes pelo comportamento da pessoa, você até às vezes elimina ela de uma vaga, né? E a pessoa conhece muito, tem um conhecimento, ela é boa, ela tem qualidade, e você, por esses pequenos detalhezinhos, você acaba eliminando, né? E eventualmente a desenvoltura dela vem em uma semana, né? Porque ela vai se sentir mais à vontade. Sim. Então, com certeza, para um profissional desse, ele se beneficia de poder fazer uma entrevista sem estar presencialmente, porque pode ser algo que ele não tem essa questão da timidez, então não está exatamente confortável, mas que depois se revela um grande profissional e que, passado isso, também você vê que não é uma pessoa que necessariamente terá um problema de comunicação, que eram critérios que eventualmente você usaria para eliminar. Né? Porque às vezes vem tanta gente, você tem que ter uma listinha para você classificar, né? Ver quem que vai e quem não vai. E agora nesse novo formato, assim, de queira ou não, as pessoas estão mais home office, como você falou, você desloga e loga, né? O nível de responsabilidade no profissional pesou demais, né? Pesou muito. Porque assim, queira ou não, o cara trabalha ou não trabalha. E em casa, queira ou não, nós temos as nossas interferências, né? O profissional, esses profissionais nosso home office, eles têm que ter uma pitadinha de empreendedor também, não tem? Tem, ele tem que ser primeiro, eu acho que muito, ter uma boa gestão do próprio tempo, né? É muito fácil, né, que você se distraia ou que alguns profissionais entendam até que, como é tão simples logar e deslogar e tudo mais, então o emprego está meio ali. Claro que para os gestores também criou-se novas dificuldades, a gente também entender que dentro da casa da pessoa ela tem um outro ritmo, porque ela tem essas interferências, porque a dinâmica da casa é outra. Então também a forma como você vai cobrar isso, se você está mais focado nas entregas, isso também tende a diminuir as fricções entre essas relações do home office e tudo mais. Mas ele precisa ter essa visão de que ele é o dono do tempo dele, é o dono do trabalho dele, isso é muito do empreendedor também. E talvez assim, eu acho que mesmo com o eventual fim da pandemia, quando virá, não sei, eu acho que para muitas pessoas o home office funcionou e vão querer continuar no home office.
E para muita gente não funcionou e que tem saudade, quer voltar, é ser humano, animal de bando, quer estar no trabalho e acha que rende melhor lá. Eu acho que vai acabar sendo realmente o híbrido, né? Exatamente, o modelo que a gente consiga conciliar um pouco esses dois formatos e eu acho que isso vai atender também profissionais de diferentes perfis. E agora aqui nesse primeiro quarto de 2021, né, quais são os setores que mais cresceram ou cargos, né, em termos de contratação? O que a gente tem visto hoje bastante, assim, a gente conseguiu observar uma retomada muito forte em contratações em janeiro, fevereiro e março. Curiosamente, agora em abril a gente tem uma parte que é uma boa fotografia do mercado, que é o mural de vagas, que é quando a empresa realmente ela não quer usar toda a solução, mas ela quer fazer a publicação de vagas. E esse a gente fala que é o termômetro mais imediato. E a gente sentiu agora em abril uma retração, uma certa, talvez segurar o pé, que eu acho que foi uma questão de que tinha-se uma perspectiva no começo do ano de que as coisas vão voltar e tudo vai ser tranquilo. E depois veio de novo o isolamento social. Exato, aí acho que veio um baque, né? As pessoas, acho que muitas empresas acabaram falando, putz, pé no freio, não sabemos exatamente. Mas desenvolvedores seguem alta e isso é um problema para todo mundo, para quem está contratando e para quem está querendo, quem trabalha como a Trampos, que anuncia vagas, busca profissionais também. Tem um desafio muito grande de aumentar essa base de profissionais de desenvolvimento. Áreas que a gente vê que continuam crescendo, áreas relacionadas a melhorar as jornadas dos consumidores, então User Experience, pessoas bem focadas em UX estão crescendo muito, e cientistas de dados. Essa também é uma outra demanda do mercado. Principalmente por conta da LGPD, né? Batendo na nossa porta aí. Muito. LGPD agora, né? Inclusive começa agora, né? Em agosto, realmente. Cara, eu vou falar assim para você, é um trabalho se adequar. Eu estou me adequando, estou em processo com uma consultoria muito boa. É tanta coisa. Eu tenho uma lista de tarefas tão grande para fazer que quando eu olho aquilo lá, eu falo assim, meu Deus do céu, tem tudo isso para fazer ainda para poder se adequar. É muita coisa, né? É muita coisa. E realmente, profissional realmente da área de dados, eu acho que está muito defasagem. Não deu tempo de preparar as pessoas, né? A LGPD veio, sei lá, de uns 2 anos para cá falando sobre isso, mas o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né? E eu converso com pessoas hoje da área do digital e tem muita gente que nem começou a olhar sobre isso, nem o que tem que fazer, entendeu? Tem que avisar, em agosto comecem as sanções e tudo mais, então precisa correr. Mas gerou novas carreiras também, né, para a LGPD, então. E em termos de regiões, assim, São Paulo a gente nem pode falar muito, que vamos pensar São Paulo, o estado de São Paulo é praticamente um país, né? Movimenta muita coisa aqui. Mas o Trampos, ele não é apenas regional, né? Tudo bem que o escritório fica em São Paulo, né? Mas ele atende o Brasil inteiro, né? Tem algumas regiões do país que eles começaram a ter alguma ascensão no digital em contratações também? Olha, tem 2 movimentos que a gente tem visto. Assim, é claro, é o que você comentou, que São Paulo tem um peso gigantesco. Eu diria mais, não é nem o estado, é a cidade de São Paulo, né? A Grande São Paulo, a região metropolitana, já concentra hoje grande parte tanto das vagas quanto mesmo dos profissionais. Tem uma questão, claro, da densidade, mas tem uma questão de concentração mesmo do mercado. A gente vê um movimento muito grande relacionado à tecnologia, crescimento de tecnologia em Santa Catarina. No sul, né? No sul tem bastante. Floripa muito. E no Recife também crescendo bastante. Então, no Nordeste, algumas regiões ainda já estão desenvolvendo muita mão de obra. E também muita iniciativa também, startups surgindo, empresas se desenvolvendo nessas regiões. Então, no sul, nessas 2 pontas. Mas uma coisa que a gente tem visto mais hoje também é empresas de São Paulo dispostas a contratar os profissionais de fora. Então, buscando profissionais no sul, buscando profissionais no Nordeste. E aí buscam por vários motivos e um deles é a própria diversidade mesmo, né? Trazer pessoas de outras... O home office, cara, eu sempre... eu vou confessar para vocês aqui, eu tinha preconceito com relação ao trabalho home office. Eu tinha preconceito, porque para mim o funcionário ele ia fazer home porque ele ia fazer qualquer outra coisa menos trabalhar, entendeu? Aí no dia seguinte ele ia falar assim, cara, não deu tempo. É assim, eu tinha um preconceito. Eu até falo isso com minha equipe, isso é bem aberto com relação a eles. Mas eu me surpreendi demais como aumentou a produtividade da equipe, como eles abraçaram a causa e como as coisas... A gente resolveu realmente viver no home office, talvez ter uma coisa híbrida aí no futuro. Mas abriu um leque tão legal esse negócio do home office, porque hoje eu tenho equipe que está em Recife. Tem um dos meus colaboradores que mora em Recife, entendeu?
E assim, jamais antigamente eu ia pensar em contratar um cara de Recife, entendeu? Para mim era o mesmo pensamento, o cara vai estar lá, sei lá se ele vai conseguir me entregar, se não vai, mas putz, esses modelos de gestão de projetos ágeis e também, lógico, né, aquela pitadinha do empreendedorismo e da responsabilidade que os profissionais têm que começar a ter agora, trouxe essas possibilidades, esses ganhos, e hoje tem gente da Bahia comigo, do Sul, de Goiás, cara, de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu acho que tem uns 5 ou 6 estados já. Muito mais diverso, né? Muito mais diverso. E é legal, sabe o quê? Tem uma coisa que é bacana. Além da parte profissional, você convive com as pessoas, né? Você cria uma sinergia cultural também legal, entendeu? A troca de experiências pessoais também e tal, fica bem bacana também. Ah, não, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que sempre enriquece muito. A gente tem até uma experiência que a gente brinca que o mais cosmopolita brasileiro da nossa equipe, ele é do sertão baiano, mas ele está em Floripa. Então, ele está trabalhando com a gente remoto. E é muito bom, porque aí você vê, inclusive, a partir da linguagem, né? O Brasil é um país tão grande, tão extenso, com tanto sotaque, tanta gíria e tudo mais, então até nisso você enriquece nessas questões de você ir ouvindo a fala de outras regiões, como é que eles... Então isso é muito rico, assim, eu acho que isso foi uma boa oportunidade até para esse profissional do Nordeste ou de outras regiões não ter que se deslocar, né? Fazer um processo... E tem muita empresa, né, que... Vamos falar assim, nós temos grandes marcas que a gente atende, eles também tinham a mesma restrição, né? Trabalho físico. Então assim, você talvez não teria a possibilidade de trabalhar numa empresa, uma startup, uma grande multinacional, porque você mora num estado X, você tem que fazer todo um moving, um deslocamento. Agora, com isso, você não precisa mais, né? Entendeu? As empresas elas abriram também essa possibilidade. Então, para todo mundo foi bom. Todo mundo foi bom. Foi. E eu acho que isso a gente não volta atrás. Eu acho que isso não vai volta. ficar realmente. É o que você foi o que ficou. O modelo vai ficar híbrido, que nos permitirá buscar profissionais em outras regiões. A gente tem, inclusive, hoje uma pessoa que trabalha com a Trampos de Lisboa também. Tem suas dificuldades de fuso, mas não seria assim numa multinacional também, né? Empresas de outras regiões. Então, a gente acha que isso funciona muito bem. Eu sou um profissional que sinto falta do grupo, estou ansioso para retomar a Trampos no seu ambiente físico, mas ele vai ser também esse caminho, das pessoas virem quando elas estiverem com vontade de vir ou quando realmente for preciso vir, que quem goste de trabalhar no escritório, queira estar no escritório, possa estar, porque a gente também quer que seja essa alternativa, porque para algumas pessoas isso é importante. Mas em termos de produtividade, eu acho que a gente só aumentou, na verdade. Mas contratar, que nem eu te falei, né? Já era difícil contratar no passado. Online é pior ainda, né? Como as empresas conseguem se planejar melhor para conseguir fazer uma contratação? Aí tem 2 pontos, Rodrigo. Uma é realmente o seu planejamento, né, do negócio, para onde você vai crescer, então você poder fazer mais ou menos o seu forecast de contratações, e aí com isso você já vai poder definir bastante a questão de cargos, né, os job descriptions de cada uma dessas posições e a remuneração. Mas tem um trabalho também, quando a gente fala de planejamento, que é você contar com soluções do mercado, seja onde você vai publicar sua vaga, se você vai fazer isso informalmente no seu perfil do LinkedIn ou se você vai contar com uma empresa que tenha um número grande de pessoas para visualizar aquele conteúdo, quanto às próprias soluções para fazer a gestão do processo, que eu acho que essa é uma parte muito importante. Os processos tomam muito tempo, as empresas menores têm pouco tempo para dedicar nisso, a tendência é que empresas menores façam de uma forma ainda mais amadora e isso, na verdade, compromete o resultado do recrutamento e seleção dela. Então, contar com tecnologia eu acho que é um ponto importante, tanto para você ir construindo base de talentos, se colocar como uma marca recrutadora. Isso que eu ia te falar, base de talentos. O profissional digital, pelo menos é o que tem muito mais contato, ele é muito ansioso também, né? Você às vezes tem que pegar o cara naquele momento que ele quer mudar também, porque depois o cara muda para outra empresa, ele não vai querer citar uma proposta. Fernando, pegando um pouco essa parte da base de talentos, né? A gente vê que o profissional, pelo menos da área digital, que é o que tem mais contato, ele é muito ansioso. Às vezes tem que pegar ele bem no move mesmo, quando ele quer mudar de empresa e tudo mais. E eu tenho alguns cargos, né, que a gente sempre está trocando, né? Ou a gente sabe que a gente vai ter que ampliar. Você abrir uma vaga e realmente recrutar umas pessoas e conversando para manter elas num banquinho, para em algum momento voltar ao contato, você acha que ainda é uma boa prática por causa dessa dinâmica? E mais uma coisa na minha pergunta. Qual que é o prazo
médio entre você abrir uma vaga, fazer o processo e contratar de uma forma coesa, sabe? Uma coisa que fique legal, entendeu? Tá. Aí tem 2 pontos aí. Vamos tentar pelo menos começar pelo primeiro. Aí eu vou fazer meu jabá da Trampos. Qual que é um problema hoje da base de talentos de uma empresa? Que se essa base for estanque, ela se torna obsoleta muito rápida. Eu saber que o Fernando já esteve aqui na minha base de talentos, ele está 6 meses sem atualizar esse currículo, eu não sei muito mais do Fernando, eu não sei em qual momento da carreira que ele está. E essa até é uma vantagem quando você usa uma solução, e aí uma solução, por exemplo, como a da Trampos, porque o usuário, quando ele se cadastra no seu banco de talentos, mas ele atualiza em algum momento o currículo dele na plataforma da Trampos, eu atualizarei na base de talentos da empresa. Então ele tende a ter um banco mais dinâmico, com garantia de atualização, portanto fica mais fácil ali. Se você usa uma solução hoje de recrutamento, dentro desses seus funis de contratação, você vai ter pré-qualificados, qualificados, pessoas já entrevistadas. É claro que recorrer a esta base acaba sendo importante para você reduzir tempo. Muitas vezes você já conversou com 5, 6 pessoas que você gostou, mas naquele momento você não conseguiu fechar. Então você ter o histórico das contratações ajuda. Então essa é uma parte importante, a gente considerar que ter a base de talentos ali, ficar obsoleta, ela pouco diz pra gente. E aí no outro ponto que você comentou lógico, o profissional tem os seus momentos, né, onde ele está com alta propensão de aceitar uma nova posição. Isso vem desde um desgaste do momento que ele está vivendo e a falta de perspectiva de mudança dentro da organização que ele está. Então, se manter como uma empresa recrutadora que recruta, que contrata, isso acaba sendo importante, porque as pessoas estarão mais disponíveis a conversar com você. Esse é um ponto, inclusive, que as empresas concorrem. Quando a gente fala do mercado de contratação de desenvolvedores, o problema não é só que eu, startup, concorro no mercado que tem poucos desenvolvedores. Eu concorro com uma Google contratando desenvolvedores, eu vou concorrer com Facebook contratando desenvolvedores. Então, grandes empresas que pagam muito. Então, estar próximo, construir a sua marca recrutadora acaba sendo importante e vantajoso. Mas não adianta contar muito com o dado do passado. Assim, geralmente, o currículo que você vai ter na sua base, ele pouco refletirá da realidade atual do candidato. Entendi. E esse tempo entre você abrir uma vaga e contratar... Isso eu não te respondi, né? Assim, a nossa experiência na Trampos, quando a gente fala em coleta de candidatos, tem que acontecer em 3 dias. Você tem um grande volume no primeiro e no segundo dia de postagem, no terceiro dia você ainda tem um residual, a partir daí a aquisição de candidatos para aquele processo é marginal. Aí depende muito do teu processo, né, interno, de quantas pessoas você tem, quantas etapas você quer colocar num processo de contratação e seleção, mas a nossa experiência gira em torno de 45 dias. A gente deixa por default a vaga por 30 dias, mas isso é por default, porque é bem no comecinho que essa vaga recebe candidaturas, e aí tem o processo interno de uma empresa fazer as seleções, pré-qualificar candidatos, qualificar, ir para entrevista, proposta e tudo mais. 45 dias. Então a gente trabalha. É claro que tem as suas exceções, a gente não trabalha com cargos acima. Nosso foco hoje é bem o mid-level mesmo, então a gente vai até a gerência. Claro que se você vai contratar profissionais acima de nível gerencial, aí é muito mais complexo, geralmente você vai recorrer a um headhunter, tem muita questão da indicação. Mas para os entry levels e o mid level, a gente trabalha aí mais ou menos com uma recomendação que você ponha na sua cabeça 45 dias para contratar com calma. Bacana. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui com o Fernando, um papo muito gostoso. Eu queria falar para vocês, eu vou dar um recado, eu queria que o Fernando também falasse sobre a parceria do Trampos com a Brad. Só que tem a Trampos, além dessa parceria que o Fernando vai comentar, nós temos, para associado da Brad, uma base de talentos do Trampos. Os associados da Brad eles têm acesso a uma base de talentos. Eu mesmo utilizei recentemente para poder buscar criativos, né? A gente está com uma vaga de UX design lá e a gente buscou, usou, tinha muito currículo lá dentro da nossa base de talentos, né? E eu recomendo muito, muito, muito que vocês deem uma olhadinha que vale a pena, tá bom? Fernando, conta um pouquinho pra gente aí do que tem de parceria da Trampos com a Brad para o associado e
Fica à vontade para se despedir da galera aí também. Conto sim. Então a gente tem na Brad hoje 50% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano anual. Então esse já é um benefício para qualquer associado. E além disso, a gente dá a primeira vaga, uma vaga por ano gratuita para o associado. Então se ele ainda não quiser se comprometer com o plano, ele não tem um forecast de contratação, mas ele tem uma demanda, ele tem direito a uma vaga postada no nosso mural, que hoje tem 560 mil candidatos na nossa plataforma, são 60, 70 mil todo mês ativos ali buscando oportunidades. Então essas são duas. E a terceira é o que você comentou, o banco de talentos de vocês não é estanque, porque se o usuário atualizar na nossa plataforma da Trampos, eu atualizo também na plataforma da Brad, garantindo que a gente lá que está fresquinha no currículo ali. Obrigado, Fernando. Para quem não conhece o Trampos, entre no site www.trampos.co e até o próximo Brad Talks.